ficar sem você, mas aceitar que a gente se ama tanto e somos tão diferentes. É entender que não podemos viver juntos e devemos conviver com a diferença que existe entre a gente. Adotar um sentimento, dar vazão ao que eu tento não chamar de solução. Como pode, de repente, ser melhor? O que nos afasta é só danifica o coração. Não entendo o porquê do desacerto, se o que ainda tem conserto não se joga fora, não. Por que que a gente precisa sofrer? A gente só precisa entender que a gente não precisa se afastar. A gente só tem que deixar rolar. Por que que a gente precisa sofrer? A gente só precisa entender que a gente não precisa se afastar. A gente só tem que deixar rolar. Como pode, de repente, ser melhor? O que nos afasta e só danifica o coração. Não entendo o porquê do desafeto, se o que ainda tem conserto não se joga fora, não. Por que que a gente precisa